A Bíblia diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Mateus, versículo 7, capítulos 15 a 20. Carbonizado em um terreno baldio. Foi assim que Lucas Terra, de apenas 14 anos, foi encontrado em 23 de março de 2001, depois de ser queimado vivo no interior de uma caixa de madeira. Nascido em 19 de outubro de 1986, em Salvador, na Bahia, ele era o caçula de 3 irmãos e morou a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro com seu pai, Carlos Terra. Em 5 de janeiro de 2001, Lucas e seu pai se mudaram para Salvador. Eles pretendiam ficar só 3 meses, já que após essa viagem iriam se juntar à mãe de Lucas, Marion Terra, que morava em Parma, na Itália. Seguindo os ideais do lar religioso onde cresceu, Lucas sempre foi um menino de muita fé, gentil e caridoso, como sua família o ensinou a ser. Como a igreja era uma parte importante de sua vida, ele logo começou a frequentar a Universal do Reino de Deus, localizada no bairro do Rio Vermelho. E foi um disfarce da fé que a crueldade se escondia. No dia 21 de março, às 5h30 da tarde, Lucas foi ao culto com seus amigos e sua namorada. Após a reunião entre os jovens, Silvio o afastou do grupo e o levou a um local desconhecido. Antes de desaparecer, Lucas ligou para o seu pai, avisando que dormiria no templo aquela noite. No dia seguinte, Carlos percebeu a ausência de seu filho e foi procurá-lo na igreja. Ao perguntar a Silvio o paradeiro de seu filho, o pastor disse que deixou Lucas no ponto de ônibus. No dia 23 de março, após 2 dias de busca, Carlos encontrava-se em desespero pelo sumiço do garoto e mandou fazer cartazes com fotos de Lucas para espalhar pela cidade. No mesmo dia, o homem recebeu uma ligação anônima. Um corpo havia sido encontrado. E era o de seu filho. Lucas Terra havia sido encontrado morto em um terreno baldio, localizado na Avenida Vasco da Gama. O principal suspeito era o pastor Silvio Roberto Galiza, que, antes do crime acontecer, tinha sido transferido para outra igreja, pois apresentava um comportamento inadequado com o menino. Silvio, além de proibir Lucas de se relacionar com outros membros da igreja, amorosamente ou não, ainda explorava de sua mão de obra e o expondo a trabalhos excessivos no templo. Houve até uma noite que o pastor pediu para que o menino inocente e obediente dormisse na igreja com ele e outro menino, pois as atividades religiosas duraram até tarde. O inesperado foi Lucas dormir com Silvio na cama e a outra criança no banco da igreja com apenas um travesseiro. O pastor, que já era conhecido na igreja como secretário do diabo, devido a seus comportamentos impróprios, logo se tornou o principal suspeito, sendo, na época, o único acusado do crime quando o inquérito foi finalizado. Porém, ele não foi preso de imediato. Carlos Terra, o pai de Lucas, realizou protestos, viajou o mundo, escreveu cartas e até um livro, tudo para que os culpados pela morte de seu filho pagassem. 9 de junho de 2004. Pode ter sido um dia comum para a maioria de nós. Era uma quarta-feira. Será que fazia sol? Eu era um bebê, não tenho como me lembrar. Mas neste simples dia, a vida dos envolvidos no caso mudou para sempre. Silvio Galiza foi condenado a 23 anos. Sua sentença foi diminuída depois para 18 anos. O caso estava encerrado no processo, mas ainda tinha aquela estranha sensação no ar. Parecia que nada tinha se resolvido no fim. Em 2006, novas peças desse quebra-cabeça sem final começaram a aparecer. Silvio Galiza concedeu uma entrevista no programa Linha Direta, aquele mesmo que foi trilha dos pesadelos das crianças dos anos 2000. O ex-pastor apareceu cercado de advogados e soltou uma bomba. Uma confissão, uma motivação, um álibi, muito pior que isso. Segundo ele, os verdadeiros culpados ainda o seguiam escondidos nas entranhas da Universal, protegidos pelos superiores e impunes. Mas algumas perguntas ainda não foram respondidas. Segundo Silvio, no dia que o crime aconteceu, Lucas teria visto Joel Miranda e Fernanda Aparecido da Silva mantendo relações sexuais. A nova acusação reviveu o caso e os 2 homens se tornaram alvos das investigações. Fernando foi considerado o mais suspeito, sendo preso em 2008, mas libertado rapidamente. A defesa dos 2 foi bem eficiente e, em 2013, ocorreu a absolvição dos acusados. Os advogados dos réus trabalharam bastante a partir daí. Depois de serem denunciados pelo Ministério Público, ainda levou 2 anos até que um deles visse o interior de uma cela.
Fernando foi preso e libertado rapidamente. A defesa dos novos acusados recorria contra todas as denúncias que surgiam. O resultado não foi outro. Tanto Fernando quanto Joel foram inocentados em 2013. A injustiça pode ser paralisante. Ela pode te encher de raiva e medo do futuro, mas também te encher de coragem para lutar contra o condenável. A família de Lucas não desistiu e entrou com recurso contra essa decisão. 2 anos se passaram e a persistência deu frutos. O Tribunal de Justiça da Bahia havia decidido. Os acusados voltariam a enfrentar o julgamento, dessa vez em júri popular. Uma batalha foi ganha, mas a guerra continuava feroz. Foram anos até que o julgamento acontecesse de fato, recursos sendo feitos de ambos os lados. O pai de Lucas, Carlos Terra, faleceu em 2019 por complicações causadas por uma cirrose hepática. Infelizmente, ele não chegou a ver os assassinos de seu filho receberem uma sentença definitiva. Em 2020, o STF, que já havia atrapalhado o julgamento, diga-se de passagem, resolveu que a audiência aconteceria aquele ano. Sim, 2020, o ano da pandemia do coronavírus, devido à situação que o mundo inteiro se encontrava, o julgamento foi atrasado novamente por mais 3 anos. Por fim, Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva foram condenados por homicídio triplamente qualificado, com motivo torpe, emprego de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Ambos foram sentenciados a 21 anos de cadeia. Isso mesmo, sentenciados e não presos. Todos os 3 envolvidos respondem seus processos em liberdade. Um outro fato curioso é que um vídeo de Galiza pedindo dinheiro para inocentar os acusados surgiu, podendo reviver o caso mais uma vez. Quando tudo isso aconteceu, eu não era nem nascida. E somente agora, 22 anos depois, esse caso foi resolvido. Um assassinato brutal e cruel que acabou com uma vida jovem promissora. Um menino cheio de sonhos, traído por sua obediência. Essa reportagem foi roteirizada, produzida, apresentada e editada por Paula Almeida, Vitória Farias, Amanda Passos e Maria Eduarda, com a operação de áudio de Gerson Lustosa e orientação de Leonardo Bião. As informações utilizadas nesse programa foram retiradas do canal Jaqueline Guerreiro, do livro Traído pela Obediência, de Carlos Terra, do podcast Casos Reais, da jornalista Érica Miranda e dos portais de notícias Correio e G1.